Fala pessoal, então antes de começar aqui a falar sobre estatística descritiva, vamos com um pouquinho de historinha aqui sobre a estatística e o quão interessante é que a estatística descritiva ela já começa a surgir nos primórdios da estatística, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre variabilidade, tá? Quando a gente está falando em estatística, não tem como não falar sobre variabilidade. E a gente tem que citar Darwin, né, que foi o cara que reconheceu a variação biológica como um dos aspectos mais importantes da vida. E dela, né, dessa variação, ele fez a base de sua teoria da sobrevivência do mais apto, certo? E tem toda uma historinha interessante nesse livro aqui chamado Uma Senhora Toma Chá. No entanto, foi o Carl Pearson, tá? Quem primeiro reconheceu a natureza subjacente dos modelos estatísticos e como eles ofereciam uma visão diferente da visão determinística da natureza, do universo, do século XIX. Tá? Isso foi uma mudança um pouco de paradigma, do paradigma determinístico para um paradigma probabilístico. Foi Pearson que começou, na verdade, a formular que, na verdade, o valor que você obtém do seu experimento, quando você faz uma mensuração aqui, quando você coleta uma amostra e vai lá na sua balança e dá que aquilo ali dá, sei lá, 52,60 gramas, aquilo ali, na verdade, vem de uma distribuição de possíveis valores. Nada é determinístico. Se você pegar uma nova amostra e da mesma, enfim, do mesmo cristal, por exemplo, vir aqui pesar de novo, vai dar um peso levemente diferente, mesmo que tenha o mesmo número de cristais, tá? Então, assim, a cada vez que você está fazendo uma mensuração científica, na verdade, você está capturando um valor de uma distribuição de possíveis valores, tá? Uma coisa contra-intuitiva, mas a gente tem que começar a pensar assim quando a gente está pensando em pesquisa, quando a gente está pensando em ciência. A gente tem que aprender cada vez mais a lidar com a variabilidade e com a incerteza das nossas medições e dos nossos resultados. Então isso, tá, fugia muito do que se era acreditado no século XIX, com a questão acreditava-se, né, tinha uma crença de que, por exemplo, os modelos matemáticos do Newton, que descreviam os movimentos dos planetas, eles tinham um certo erro, eles não descreviam com 100% de certeza, com 100% de precisão, mas aquilo se dava por uma limitação dos equipamentos que estavam medindo, e não pelas equações de Newton. Tá? Tanto é que, na época, eles formularam uma função chamada função erro para determinar o que a equação predizia e o movimento real dos planetas visto pelos equipamentos. E essa função erro também chamada, né, de curva dos erros de Laplace, que foi Laplace que formulou essa função erro, vamos dizer assim, para explicar a variação, né, que existia entre os equipamentos e as fórmulas que prediziam os fenômenos, foi feita por Laplace e ela, curiosamente, ela tem um formato de sino, tá? Curiosamente, ela tem um formato de sino. E na época se acreditava que aquilo ali, a função erro, só existia por conta de uma incapacidade dos equipamentos, tá? Aí, o Pearson, tá? Que ele era, na verdade, um cara... Ele era quase enfim... Ele foi um cara que estudou um montão de coisa. Ele é formado em, se não me engano, sociologia. Depois foi para matemática, tá? Era um cara, assim, que enfim... foi realmente, assim, um cara, um estudioso, né? Um intelectual. E ele falou assim, olha, na verdade, eu proponho que, na verdade, tudo que a gente mede é parte de uma distribuição aleatória.
cujas probabilidades podem ser quantificadas por uma função de distribuição. Então, na verdade, ele está falando o quê? Que a visão do universo, a visão da natureza, ela não é determinística, e sim ela é probabilística. Ela tem uma variação inerente, tá? Então, que a função erro é um fenômeno da natureza da realidade e não uma limitação dos equipamentos, tá? Vigente. E ele diz mais, os fenômenos eles devem ser considerados como meros reflexos aleatórios. O real é a distribuição probabilística. O fenômeno que você mensura, por exemplo, o peso que você pega na balança, ele faz parte de uma distribuição de possíveis valores. As coisas reais da ciência não eram observáveis e palpáveis, mas funções matemáticas que descreviam a aleatoriedade do que podemos observar. E é isso. As equações newtonianas elas descreviam o movimento dos planetas com certo erro, assim como as de Einstein. As de Einstein também, o erro é muito, muito, muito menor do que o das equações de Newton, mas ainda assim existe um pouco de erro ali na descrição, tá? E hoje em dia, a natureza da realidade com a física quântica, né? A gente, em vez daquele modelozinho que a gente aprende no ensino médio, né, que o elétron ele circula e tal, deterministicamente, na verdade, o que a gente só tem como saber é a densidade, né, a probabilidade daquele elétron estar naquela posição, por exemplo, daquela partícula estar aparecer naquela posição quando a gente faz a mensuração. Então, tudo que a gente sabe são probabilidades. E isso novamente, não é uma limitação dos equipamentos vigentes. Isso faz parte da natureza da realidade, tá? É aquela frase do Heráclito, né? Tudo flui. Tudo está em movimento e nada dura para sempre, né? É a definição de natureza que é aceita hoje em dia na física. O Heráclito que foi um pensador pré-socrático, né? Aquele cara do você nunca entra no mesmo rio duas vezes. É claro que não quero extrapolar nada aqui, mas somente para realmente citar essa definição que é aceita. É aceita na física para a definição de natureza. E aí o Pearson ele fala o seguinte, na verdade essa distribuição de probabilidades, tá? Ela pode ser, a gente pode resumir ela, a gente pode descrever ela, que é a palavrinha mágica descrever, ela por 4 parâmetros. Média, desvio padrão, assimetria e kurtose. A simetria e kurtose, eu não vou entrar aqui com vocês nessa disciplina. Depois vocês podem pesquisar por curiosidade própria. Aqui eu vou falar sobre média e desvio padrão com certeza, nessa primeira aula. E outras medidas que foram, enfim, surgindo depois. Mas aí você tem que já lá, desde o início do surgimento da estatística, porque esses caras foram os caras que inventaram a estatística. O Pearson, o Laplace, o Fisher, que eu vou falar daqui a pouco dele, provavelmente numa próxima aula, foram os caras que inventaram a estatística, tá? Então, já no início ali, a gente já tem a média e o desvio padrão, que são medidas de estatística descritiva. Então, hoje a gente tem posto, a gente sabe, por exemplo, que erros de medida, variações na altura de uma população, velocidade de moléculas e outros fenômenos, eles tendem a cair numa distribuição como a função erro de Laplace, tá? Esses processos eles fazem isso porque adicionam repetidamente flutuações aleatórias que guardam informação sobre todo o processo, tá? Então, basicamente, essa é a visão. Então, a gente tem que aceitar a incerteza e a variabilidade quando a gente está trabalhando com estatística.